proposto, apareceu aqui mas já foi, que eu creio que a gente conseguiu cumprir lá o proposto, né? Que foi dar uma visão geral sobre as virtudes morais ou virtudes éticas, ou ainda virtudes cardeais, né? Esses três nomes, moral, ética e cardeal, eles competem ao conjunto de virtudes que nós estamos propondo a explicar aqui a partir dessa formação que vocês propuseram, né? Então, eu agradeço a presença de todos. Eu sei que 9 horas da noite, né, num dia de semana, não é fácil para todo mundo, né? As pessoas têm afazeres, obrigações aí diárias, e separar um tempinho para formação intelectual é louvável mesmo. Isso já mostra um certo interesse da maior faculdade que vocês possuem, que é a faculdade da inteligência, de querer buscar a verdade, de querer buscar o conhecimento. A gente tem que sempre lembrar que o que nutre o homem é a verdade, né? Deus é a verdade, Cristo é a verdade, então o que nutre o homem é Deus e Cristo. E no uso da nossa faculdade intelectiva, nós nos aproximamos mais um pouco de Deus, né? Não tem como negar isso. Então, eu agradeço a presença de todos e agradeço a paciência da última aula, as perguntas que foram levantadas. Espero que o encontro de hoje também seja produtivo quanto foi o último encontro, né? O que nós vimos no último encontro? Só para a gente aqui pontuar e ninguém ficar com a mente desorganizada. Nós demos aqui uma visão geral das virtudes cardeais e pontuamos as virtudes cardeais no seu lugar de fato em relação à conduta humana, né? Quando a gente fala de virtude, a gente está falando de conduta humana, de ação humana, não é isso? Virtude é aquilo que o ser humano precisa de adquirir para se tornar um melhor ser humano, né? O ser humano, como todas as criaturas, ele precisa de existir para se aperfeiçoar. Ele precisa de existir para cumprir sua finalidade. Ele precisa de existir para cumprir a sua essência, né? Quando você pega lá uma definição muito formal de um grande filósofo da antiguidade grega, Aristóteles, ele diz, olha, o homem é um animal racional. Só que quando um ser humano nasce, né, da barriga lá da mãe, enquanto bebê, apesar dele ter essa essência de animal racional, ele não sabe lidar direito com essas ferramentas. Ele não sabe usar a própria razão. Ele não sabe usar a própria inteligência. Então, o que ele precisa? Ele precisa de existir para ir aperfeiçoando essa habilidade de manipular essa ferramenta. Até que, na sua maturidade, ele possa dizer, opa, enfim, sei usar a minha razão. Então, os seres humanos, assim como todas as criaturas, o ser humano ele precisa de se aperfeiçoar, né? Isso compete às criaturas, porque as criaturas, por não serem Deus, elas são imperfeitas. Então, a própria existência existe para o aperfeiçoamento da sua própria existência. É assim, a realidade é desse jeito. Não tem como negar. E o que nós vimos no primeiro encontro? A primeira coisa que nós vimos foi perceber que as virtudes cardeais, morais ou éticas, a gente pode usar qualquer um desses três nomes, são as primeiras virtudes que o homem deve buscar adquirir para se tornar um melhor humano. Só que, para além dessas virtudes, ainda tem outros dois conjuntos de virtudes, que são as virtudes intelectuais e as virtudes teologais, que, inclusive, me parece, o padre Felipe Staldi vai dar para vocês também um curso de formação sobre as virtudes teologais. Dessas três virtudes, ou desses três tipos de virtudes, as virtudes morais, cardeais ou éticas, elas são as primeiras a serem adquiridas. Se você não começa um movimento para adquirir essas primeiras virtudes, você nem sobe o primeiro degrau. Você nem consegue se transformar em ser humano. Você vai ter uma essência humana, mas você não vai cumprir com a designação que essa essência lhe traz como tendência, né? Existe uma parte das Sagradas Escrituras, que é um episódio muito interessante, muito curioso da vida de Cristo, que serve para a gente ilustrar essa introdução. Cristo ele está lá almoçando, comendo, se alimentando, no desjejum, com os seus seguidores, com os seus apóstolos.
eis que vem uma mulher rastejante, puxa a sua roupa e chama a atenção de Jesus. Jesus continua a ceia e não dá atenção à mulher, né? Está presente em Mateus 15. E aí, um dos discípulos chama a atenção de Jesus. Olha, tem uma mulher falando com você. Aí ele responde o seguinte, olha, para os animais não convém jogar alimento. Para os cãezinhos não convém jogar alimento. Cristo, então, não dá atenção à mulher, continua de jejum e lança essas palavras que aparentemente são muito fortes. E são fortes de fato. Mas o que Cristo está sinalizando? Ele está dizendo o seguinte, olha, para você chamar a minha atenção divina e eu te tratar como filho, e eu te tratar como próximo, é necessário que primeiro você deixe de ser cãozinho e se torne um ser humano. Esse é o primeiro passo. Não, mas peraí, a mulher é um ser humano. Não, não. Ela é um ser humano em termos de natureza. Mas ela vai ter de agir para cumprir essa natureza. Percebem a questão? Eis que a mulher responde. Eu entendo, Senhor, mas qualquer migalha que caia da sua mesa me alimenta, porque os cães se alimentam de migalhas. Cristo, então, olha para a mulher, pede para ela se levantar e passa a tratá-la como ser humano, ao ponto de realizar um milagre ali mesmo, que a mulher estava ali pedindo pela sua filha. O que esse episódio nos mostra? Esse episódio nos mostra que Cristo está dizendo, olha, para você não ser tratado pelo gênero humano, você como um indivíduo num conjunto de todos, e querer ser tratado como pessoa, você precisa existir como pessoa. Você precisa deixar de ser cãozinho e se transformar em ser humano. Pois dos seres materiais, somente o ser humano tem dignidade de pessoa. Percebe a questão? Então, para a gente iniciar o encontro de hoje, é muito importante entender o que significa ter dignidade de pessoa. Ter dignidade de pessoa significa agir com aquilo que Deus nos presenteou. E Deus nos presenteou com duas coisas valiosíssimas, que são a vontade e a razão, a inteligência. A vontade sinaliza o nosso livre-arbítrio. Nós temos consciência, nós podemos ter consciência das nossas escolhas. Tudo que eu faço, antes de fazer, eu posso pensar se é lícito ou não. Somente seres que têm vontade, ou seja, consciência de escolha, podem ser chamados de pessoas. Um cãozinho não tem essa consciência. Um cãozinho, ele não pensa antes de agir. Ele não tem vontade. E nós também possuímos uma razão, uma inteligência, que nos capacita em entender as coisas que estão ao nosso redor. Então, para nós sermos dignos de sermos chamados filhos de Deus, ou seja, cristãos, vai ser necessário, primeiro, nos transformarmos em pessoas, em seres humanos. Senão, não vai dar. Senão, a coisa não vai acontecer. E é aqui que entram as virtudes morais, éticas ou cardeais. As virtudes morais, éticas ou cardeais são aquelas coisas que nós precisamos de adquirir para exercitarmos a nossa natureza de pessoa. Percebem? Olha, sem isso daí, não vai dar nem para começar a conversa. Não vai dar. Nós não vamos ser tratados como filhos de Deus no sentido da nossa pessoalidade. Se nós não fizermos isso, nós vamos ser tratados como um indivíduo dentro da espécie humana, mas sem essa pessoalidade, sem esse parentesco próximo com Cristo. Nós não vamos nos aproximar de Deus. E Deus vai sustentar nossa existência por misericórdia. Mas para eu ter uma proximidade com Cristo, é necessário que eu cultive essas virtudes cardeais, morais ou éticas. Para começar a conversa. Para eu me tornar um ser humano de fato. Percebem a questão? Então, do que se trata falar de ética e moral? Se trata de falar sobre as ações humanas. Humanas. Então, quando eu me torno humano, aí sim eu posso meditar sobre questões morais ou éticas. Aí sim eu posso pensar em adquirir virtudes. Percebem isso daí? Então, moral e ética formam um campo da filosofia e da teologia
que está relacionada com todas aquelas ações que o homem alcança. Entende? Não existe moral e ética do cachorro, não existe moral e ética dos animais, não existe moral e ética dos minerais. Só existe moral e ética do homem. Da mesma forma, só pode se falar de moral e ética em relação a ações que estão ao alcance do indivíduo humano. Por exemplo, eu não posso aqui tentar meditar em termos de moral e ética sobre o movimento dos planetas. Não dá, porque o movimento dos planetas escapa da ação humana. Eu não tenho controle sobre isso. Assim como eu não posso falar também, em relação à moral e à ética, sobre a constituição material do meu corpo. A constituição mineral do meu corpo não depende da minha ação. Então, isso não cabe ao campo da moral e da ética. Assim como também o meu crescimento e meu desenvolvimento, ou como eu processo os alimentos depois que eu os engulo, isso também não compete à moral e à ética. Por quê? Porque está fora do meu alcance. Eu não posso querer que meu coração pare de bater e faça isso agora. Não dá. Não dá para eu mentalizar, olha, eu não quero que meu coração bombeie mais o sangue. Eu não tenho controle sobre isso. Isso escapa da minha alçada de ação. Portanto, não pertence ao campo da moral e da ética. O que pertence ao campo da moral e da ética é a ação que tem alcance do homem, que está ao alcance do homem. Então, vamos relembrar um negócio muito rápido da aula passada, da formação do encontro passado. O homem, na escala hierárquica dos seres materiais, ele está no topo. Abaixo dele tem os animais, os vegetais e os minerais. Só que os minerais, os vegetais e os animais, eles possuem uma finalidade, uma constituição, uma maneira de agir que também está dentro do homem. Então, de maneira muito rápida, vamos lembrar isso. Por exemplo, os minerais estão presentes no meu corpo. Os vegetais, ou a alma vegetativa, está presente no desenvolvimento do meu corpo. A alma sensitiva dos animais está presente nas minhas paixões sensitivas, que são o concupiscível e o irascível, que tem a ver com o desejo, tem a ver com a defesa, tem a ver com isso tudo, tem a ver com as ações animais que compartilham os seres humanos. E o homem ainda tem uma inteligência, uma racionalidade, uma vontade, que pertence apenas aos homens. Por que eu estou relembrando isso? Presta atenção. De todas essas esferas da existência humana, mineral, vegetal, animal e racional, as duas únicas esferas que estão ao alcance da ação humana são a parte animal e a parte racional. Sobre a parte vegetal e mineral, eu não tenho controle. Então, relembrando a aula passada, as virtudes morais ou éticas, ou também chamadas de cardeais, elas recebem esse nome porque cardeal significa algo que liga uma coisa a outra. Ou também significa eixo, né? Um eixo liga uma roda a outra. E as virtudes são cardeais porque elas formam um eixo no qual as outras virtudes menos importantes giram em torno. Então, a função das virtudes cardeais é a de disciplinar o nosso lado animal, porque nós temos controle sobre ele, e preparar o nosso lado racional. Essa é a função das virtudes cardeais. É ligar a ordem do nosso lado animal à ordem do nosso lado racional. As virtudes cardeais ligam uma coisa a outra. Resumo da ópera. Só se transforma em ser humano, só deixa de ser cãozinho o indivíduo que conseguir disciplinar as paixões animais, não é aniquilá-las, é discipliná-las, e, ao mesmo tempo, disciplinar a própria inteligência, a própria razão, a própria vontade. Fazendo isso, aí você se torna ser humano. Fazendo isso, você adquire as tais virtudes cardeais. Pronto. Fizemos o resumo do encontro passado. Podemos agora partir para o assunto do encontro de hoje. Primeira pergunta que a gente tem que entender, que a gente tem que responder. Quais são as virtudes cardeais? Quais são essas principais virtudes que ordenam o nosso lado animal e ordenam o nosso lado racional?
As virtudes cardeais são 4. 4. Aliás, o número 4 ele é bem simbólico, né? Ele pode representar, por exemplo, as 4 pontas da cruz, pode representar os 4 pontos cardeais. Então, não é à toa que as virtudes cardeais estão em número 4. Percebem? E quais são as virtudes cardeais? São elas a temperança, a fortaleza ou coragem, a justiça e a prudência. Repetindo, a temperança, a fortaleza ou a coragem, a justiça e a prudência. Essas são as 4 virtudes cardeais. Percebe? No encontro passado, nós vimos o seguinte, que as virtudes, elas têm uma finalidade. A finalidade das virtudes é nos transformar em seres humanos. A gente tem que deixar de ser cãozinho. Só que, em uma linguagem filosófica, deixar de ser cãozinho para se transformar em ser humano significa combater os vícios. Então, agora vamos formalizar o nosso encontro, ó, a nossa exposição. A finalidade das virtudes é combater os vícios. Mas o que são os vícios? Tanto os vícios quanto as virtudes são hábitos. São hábitos. Tanto os vícios quanto as virtudes são hábitos. O que diferencia uma coisa da outra é que os vícios são maus hábitos e as virtudes são bons hábitos. Só que perceba o seguinte, a finalidade das virtudes é curar os vícios, é dar jeito nos vícios, é eliminar os vícios. Isso significa dizer o seguinte, que quando a gente começa a querer adquirir virtudes, a gente já tem vícios. Percebem isso ou não? Se a finalidade das virtudes é curar os vícios, se subentende que eu já tenha vícios. Isso significa dizer que desde o momento que eu nasci, lá da barriga da minha mãe, e passei a existir, eu fui colecionando uma série de vícios. Porque eu ainda me comportava como um cãozinho. Eu nutria em mim maus hábitos. Tão logo eu ganhei minha maturidade espiritual, eu adquiri virtudes que combateram os vícios. Eu larguei os vícios, ó, e passei a ter uma vida mais humana. Então, a finalidade das virtudes é combater os vícios. Em suma, o que eu estou dizendo é o seguinte, só se combate os maus hábitos com bons hábitos. Não tem outro jeito. Nós não nascemos nem com os vícios e nem com as virtudes, nós adquirimos os dois. Só que os vícios nós adquirimos de maneira fácil. E as virtudes, a gente, cara, passa um sufoco. É muito trampo para conseguir. É muito trabalho. É muito esforço. Por isso que nós adquirimos vícios antes das virtudes. Ó. Entendem? Aliás, isso nos explica fundamentalmente, filosoficamente, a natureza decaída do homem. Desde que o homem cometeu o primeiro pecado, ele abriu uma porta perigosa. E essa porta perigosa deixa os vícios entrarem de maneira fácil. Agora, para eu ter que fechar a porta e limpar o salão, eu vou ter de adquirir virtudes com muito esforço. Entenderam isso daí? Então, olha que interessante. Para cada uma das 4 virtudes cardeais, você vai ter os seus vícios correspondentes, que devem ser destruídos. A temperança vai destruir um tipo de vício, a fortaleza outro tipo, a justiça outro tipo e a prudência outro tipo. Entenderam? Então, nós não adquirimos virtudes para parecer bem na foto, para parecer um bom cristão. Não, não. Nós buscamos adquirir virtudes para combater vícios que nos atrapalham na caminhada, que nos atrapalham na maturidade espiritual.
que nos atrapalham na proximidade de Deus, com Deus. Enquanto eu estou na conduta viciada, eu estou distante de Deus. Eu não estou executando minha dignidade de pessoa. Eu estou me comportando como um cãozinho. Entendem isso? Então, isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Tá joia? Só que, olha só, para compreendermos as 4 virtudes cardeais, a gente tem que compreender onde é que elas vão se localizar quando nós conseguirmos adquiri-las. Quando a gente adquire uma virtude, ela passa a agir na nossa alma em um ponto específico. Então, cada uma das 4 virtudes age em um ponto específico da nossa alma. Ela tem um lugar para ficar alojada. E para entender que local é esse, nós temos que observar o ser humano. Primeira coisa que nós percebemos do ser humano, simbolicamente falando, é que o ser humano, de todos os seres materiais, é o único ser ereto. O pé está encostado na terra, a cabeça está no alto. O ser humano é o único ser, dentre todos os seres vivos materiais, que olha para o céu e contempla o céu. Nenhum outro ser vivo faz isso. Nem os pássaros fazem isso. Eles não olham para o céu. O homem olha para o céu. Simbolicamente, então, o que o homem sinaliza? Ele sinaliza uma ponte, um eixo, um cardeal. Não é à toa que a autoridade eclesiástica é chamada de cardeal. Ele sinaliza uma ponte, um pontífice, da terra ao céu. Por quê? Porque o homem guarda imagem e semelhança com Deus. Ele liga as coisas de baixo às coisas do alto. É importante a gente entender essa simbologia do homem. E quando nós olhamos para o aspecto físico do homem, que é o seu aspecto simbólico, nós conseguimos compreender, simbolicamente falando, 4 partes que todo mundo pode observar, todo mundo pode perceber que são partes reais. Qualquer um aqui pode verificar. O homem ele tem um baixo ventre, ele tem um ventre que está localizado aqui na região do estômago, e tem abaixo do ventre, ou seja, o baixo ventre, o seu sexo. Não é assim? Essa é a constituição humana. O homem não está como um ser ereto à toa. Deus quis assim. Então, nós temos uma parte de baixo. A parte do estômago, para onde vai o alimento, e a parte do sexo, que distingue, por exemplo, o homem da mulher. Subindo um pouco, você tem o peito do homem. O peito do homem, né? Todo mundo percebe o próprio peito do ser humano. Dentro do peito do ser humano, você tem um outro elemento simbólico, o coração. E o 4º elemento é a cabeça. Então, você tem 4 partes muito bem definidas simbolicamente na anatomia humana. O ventre, baixo ventre, o peito, o coração e a cabeça. Essas 4 partes físicas do homem simbolizam 4 movimentos da alma humana. 4 movimentos da alma humana. Presta atenção. As 2 partes mais baixas, que são o ventre e o peito, sinalizam as nossas 2 paixões sensíveis animais. Representam o nosso lado animal. O ventre e o baixo ventre sinalizam o nosso concupiscível, que é responsável pelos desejos. Não é isso? Quando eu tenho desejo de comer, eu como, vai para onde? Vai para o estômago. Quando eu tenho vontade de beber, eu bebo, vai para onde? Para o estômago. Quando eu tenho desejo sexual, esse desejo sexual é simbolizado pelo quê? Pelo meu sexo biológico. Né? Então, percebam que o baixo ventre representam o movimento do concupiscível, o movimento do desejo, que é o movimento da minha alma. Quando os meus 5 sentidos do corpo avistam um objeto do desejo, como um corpo que me desperta o desejo sexual, ou uma comida ou uma bebida que me despertam um desejo,
A minha alma concupiscível movimenta o meu corpo em direção ao desejo. Não é assim? É assim com todo mundo. Nós desejamos as coisas materiais. Então, o ventre e o sexo sinalizam simbolicamente, aparentemente, o nosso concupiscível. O peito, que também é considerado uma parte de baixo, simboliza um outro movimento animal, que é o irascível. O irascível. O que é o irascível? Só para a gente lembrar a aula passada. O irascível é uma espécie de ira que nós temos, motivados por algum acontecimento. Por exemplo, quando alguém me ameaça fisicamente, eu fico irado, tento me defender ou ataco a pessoa. Todo animal faz isso. Por isso que também é uma paixão sensível animal, o irascível. Ele serve para proteger o nosso corpo. Então, nós temos o desejo e o irascível. Por que o irascível é simbolizado pelo peito? Porque tão logo nós ficamos irados com alguma situação, nós estufamos o peito. Olha. O peito é como se fosse uma armadura de defesa, uma armadura que aparenta que eu quero ir para o ataque. Então, é o irascível. Então, nós temos dois movimentos animais em nós, duas paixões sensitivas. Sensitivas porque dependem dos objetos materiais. O concupiscível, o desejo, e o irascível, a ira. É como se nós tivéssemos, como os animais, desejo pelas coisas materiais e uma espécie de ira, que é um instinto de defesa. Percebe? Simbolizados pelo peito e pelo baixo ventre. Acima do peito, acima aqui no sentido de ser mais interno e mais próximo à alma, portanto superior, nós temos o coração. O coração. O coração simboliza o quê? Simboliza a nossa vontade, o nosso centro, a nossa liberdade. O nosso coração é como se fosse o nosso eu, o nosso centro decisório, o nosso centro de escolhas. Toda vez que eu vou escolher, o correto é consultar o coração. Então, simbolicamente, o movimento espiritual, o movimento da nossa alma, intitulada vontade, está localizada no coração. Quando na própria Sagradas Escrituras diz que Jesus quer transformar o seu coração de pedra em um coração de carne, ele está dizendo, olha, você tem que ter consciência das suas escolhas. Você tem de me seguir por escolha própria. Você tem de me seguir por liberdade. Você tem que me seguir de coração. Se você me seguir de coração, eu transformo o seu coração de pedra em coração de carne. Eu permito que você haja pela sua vontade. Olha que bonito isso. Então, nosso coração representa a nossa vontade, o nosso centro decisório. E, por último, a nossa cabeça. A nossa cabeça é o ponto mais alto na nossa estrutura e anatomia, que representa o quê? A razão, a nossa inteligência. Percebem a questão? É a nossa capacidade espiritual de compreender as coisas. Então, prestem muita atenção no que eu vou dizer, que isso aqui é muito importante. Você só consegue se transformar em ser humano quando você sabe agir da maneira adequada, com o concupiscível, com o irascível, com a vontade e com a razão. Não é à toa que eu estou citando essas 4 partes humanas com o número 4. Porque, obviamente, essas 4 partes da alma humana, esses 4 movimentos da alma humana, representam os locais das virtudes cardeais que nós devemos adquirir. Temperança, fortaleza, justiça e prudência. Então, vamos agora juntar as coisas. Espero que vocês estejam entendendo a lógica da fala. Para regular e ordenar o concupiscível, nós precisamos da virtude da temperança. Para regular e ordenar o nosso irascível, nós precisamos da virtude da coragem ou fortaleza. Para regular o nosso movimento espiritual da vontade, nós precisamos da virtude cardeal da justiça. E para regular a nossa inteligência e ordená-la,
nós precisamos da virtude cardeal da prudência. Então, para cada parte do movimento da alma humana, você tem um local adequado para aquela virtude que você tem que adquirir. Repete aí, professor, por gentileza. Sem problemas. Vamos lá. Para cada uma das 4 virtudes, você tem um ajuste fino, um local de fato nos movimentos da alma humana. Para o movimento do concupiscível, para eu regular, ordenar o movimento do concupiscível, para eu disciplinar o concupiscível, preciso da temperança. Para eu disciplinar o irascível, preciso da virtude da fortaleza, ou coragem, é a mesma coisa. Para disciplinar a minha vontade, eu preciso da virtude da justiça. E para eu disciplinar a minha inteligência, a minha razão, eu preciso da virtude da prudência. Se eu, então, conquistar essas 4 virtudes, eu vou ser um ser humano ordenado. Em outras palavras, deixei de ser cãozinho e virei um ser humano. Entenderam? Agora eu tenho a dignidade de pessoa. Agora Cristo fala comigo olhando nos meus olhos. Olha. Isso é muito bonito. Cristo, quando a moça lá do episódio bíblico puxa a roupa dele e fala e chama a atenção dele, ele olha para a mulher de rabo de olho. Ele não direciona o olhar para a mulher. Porque ela ainda não está na dignidade de pessoa. Então, para eu ter proximidade com Cristo, é necessária essa dignidade de pessoa. Para eu ter essa dignidade de pessoa, eu tenho que me esforçar. E o meu esforço significa adquirir virtudes cardeais. Entenderam isso? De tudo isso que eu falei, a gente tem que relembrar o início do nosso encontro agora. Eu disse lá no começo que a finalidade da aquisição das virtudes cardeais é acabar com os vícios. Destruir, curar os vícios. Mas da onde vêm os vícios? Os vícios também são hábitos, só que hábitos ruins. Os vícios, eles são adquiridos, eles não nascem conosco, tá? Eles são adquiridos pela desordem do concupiscível, pela desordem do irascível, pela desordem da vontade, pela desordem da inteligência. Então, quando o concupiscível, o irascível, a vontade e a razão estão desordenadas, cara, eu vou adquirir vícios, maus hábitos. Eu estou doente espiritualmente. Entendem isso aí? É essa lógica que tem que estar bem gravada na nossa cabeça. Porque, olha, nós temos filhos, ou quem não tem vai ter, se Deus quiser. Para educar o filho, você vai ter de ter esse conhecimento. Porque, olha só, educar o filho é um problema. As crianças e os adolescentes, por eles terem pouca experiência de vida, eles não sabem cultivar e adquirir virtudes. Não sabem. Porque adquirir virtudes depende de hábito, depende de prática. E eles não têm tempo de vida para ter essa boa prática. Então, como é que eu faço para que meu filho não tenha uma conduta de vício? Simples. Você terá que ser modelo moral para ele. Para que ele, pelo menos, te imite. Copie a sua conduta. E aí, olha que interessante. Ele vai começar a ter bons hábitos simplesmente por te ver tendo bons hábitos. Sem entender direito o que está acontecendo. Mas ele vai te copiar. Cara, isso daí vai salvar a vida dele. Porque tão logo ele conquiste a maturidade e saiba usar a vontade e a razão, ele vai perceber, caramba, eu sou uma boa pessoa. Meu pai e minha mãe me educaram bem. Porque eu os imitei e a coisa funcionou. Já é hábito para mim. Então, se você nutre maus hábitos dentro de casa, cara, você está destruindo o seu filho. É óbvio. Né? Então, é assim que a coisa funciona. Deu para compreender? Deu, né? Até aí? Tranquilo? Vamos dar mais um passo.
esse negócio de adquirir virtudes, assim, ficou um pouco romântico, porque está um pouco na moda tratar esses assuntos. Mas que bom que está na moda, porque antes, até ali a década de 90, ninguém falava disso. E agora todo mundo fala. Você liga a internet, basta você ter boas amizades, bons contatos nas redes sociais, você vai aprender muita coisa, porque todo mundo fala de virtude. Só que a aquisição de virtudes, para a nossa época atual, é um negócio muito difícil e muito complicado. É muito mais fácil ter uma conduta viciada do que ter uma conduta virtuosa. Porque para ter conduta virtuosa, para adquirir essas 4 virtudes cardeais, são necessários 4 passos fundamentais. E se nós não nos habituarmos a termos esses 4 passos fundamentais, a gente não vai adquirir virtude nenhuma. Não vai rolar. Então, quais são esses 4 passos essenciais para que nós possamos começar a adquirir virtudes, que são tão importantes para nos transformarmos em seres humanos de fato? Os 4 passos são: o primeiro, é necessário nutrir o hábito da mortificação. Se você não tem o hábito da mortificação, você vai ter muita dificuldade de adquirir virtudes. Professor, o que é mortificação? Como o próprio nome já diz, mortificar é matar. Matar o quê? Um mal. Matar um mal. Você tem que ter o hábito de querer matar os males que participam da sua conduta. Entende? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um temperamento sanguíneo, cara. Ó, e sou geminiano. Isso significa dizer que eu gosto de uma fofoquinha. Cara, assim, eu tenho uma tendência à fofoquinha. É sério. Começou a falar assim, a minha língua começa a coçar. Cara, se eu pretendo adquirir virtudes, fofoquinha não é o caminho, é óbvio que não. O hábito da fofoca é um vício, não é uma virtude, porque nos prejudica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adquirir o hábito da mortificação. Eu tenho que matar isso na raiz. Pintou uma oportunidade de falar a alguém, de praticar a maledicência, como um sanguíneo geminiano que sou, o que eu faço? Eu mortifico isso na raiz. Eu começo a criar hábitos para que eu não fale mais. Sei lá, eu começo a evitar certas pessoas que gostam também de falar. Eu começo a curar na própria raiz a tendência a falar de alguém. Isso é uma mortificação. Então, mortificação é um hábito que nós devemos adquirir aos poucos para ir matando os males que estão na nossa conduta pela raiz. Entende? Por exemplo, a mortificação de prazeres fúteis. Se eu sou uma pessoa, sei lá, que sou muito dada aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo. Cara, então vou me mortificar. Que tal acordar todo dia de manhã e tomar banho gelado? Para mortificar o prazer do banho quente. Entende? Então, você tem que começar a construir hábitos da mortificação para poder cortar, mortificar os males pela raiz. Esse é um dos passos, é o primeiro passo. Sem a mortificação, fica muito difícil de você adquirir as 4 virtudes cardeais. O segundo passo é tentar vencer os desafios nas coisas pequenas. Você não vai adquirir as virtudes cardeais se você ficar se imaginando realizando grandes feitos. Por exemplo, a virtude cardeal da coragem, da fortaleza. Quando a gente fala em coragem e fortaleza, o que logo a gente pensa? Sei lá, uma casa pegando fogo, eu entrando lá, pô, na maior coragem, salvando uma criança. Um grande feito. Não! Existem momentos pequenos na nossa vida que a gente pode exercitar a coragem. A gente tem que procurar nesses pequenos momentos o exercício das virtudes, dos bons hábitos. Então, por exemplo, você está numa sala, eu sou professor, então eu convivo na sala de professores. Vocês não têm ideia, para quem é professor, que sabe disso. É horrível ficar na sala dos professores. Meu Deus, é difícil. Porque, infelizmente, a maior parte dos professores estão cheios de ideologias na cabeça. Então, caramba, às vezes você se pega numa sala de professor, as pessoas falando coisas absurdas. E, às vezes, você se sente ofendido. Sei lá, imagine todo mundo falando mal da igreja, na sala dos professores. Você vai ter que ter ali uma sabedoria se você vai ter de defender a igreja ou não. Se você quer agir pela coragem, nessa pequena coisa, você tem que defender a igreja.
Percebem a questão? Então, é necessário, como segundo passo, procurar as vitórias nas pequenas coisas. Eu tenho que exercitar isso de maneira habitual, senão não vou conseguir cultivar as virtudes cardeais. Terceiro passo, é necessário entender que todo esse esforço para adquirir virtudes é por amor a Deus. Isso também é importante. Você não está adquirindo virtudes somente para se transformar numa pessoa melhor, mas é para você estar em dignidade de pessoa para se aproximar de Deus. Então, é por amor a Deus. Você tem que lembrar disso sempre. Se você esquecer disso, você não vai ter força para adquirir as virtudes. Não adianta. Não queira adquirir virtudes para parecer bom moço. Não vai rolar. Você tem que adquirir virtudes pela causa final, pela finalidade verdadeira. E a finalidade verdadeira é porque você quer amar mais Deus. Você quer aprender a amar a Deus. E o quarto e último passo é você criar o hábito de sempre fazer um exame de consciência. É muito importante lembrar que quem escreve a sua biografia, a sua vida, é você mesmo. Então, é muito importante não fazer da sua vida uma coleção de dias vazios. Seus dias têm que estar preenchidos. Mas uma boa maneira de você preencher os seus dias é fazendo um exame de consciência ao dormir. Ao se deitar, deitou na cama, ter o hábito de examinar a consciência e pensar o que eu fiz durante o dia. O saldo foi positivo ou negativo? Fazendo esse exame regular da consciência, você cria esse hábito e está mais afeito a adquirir as virtudes cardeais. Conseguem compreender isso? Tranquilo? Então, feito esse panorama geral das virtudes cardeais, vamos analisá-las agora de maneira particular. Cada virtude cardeal analisada em suas particularidades. E vamos começar de baixo para cima. O movimento da alma mais baixo que existe no homem é o concupiscível, é o desejo. E a virtude relacionada ao concupiscível é a temperança. Então, começaremos pela temperança. O que é a temperança? O que é a virtude da temperança? Que bom hábito é esse que nós chamamos de temperança? Que qualidade de caráter é essa que nós chamamos de temperança? Para começar, a própria palavra nos dá uma dica. Quando a gente fala em temperança, a gente lembra do quê? De tempero. De tempero, né? O que é um tempero? O tempero é aquilo que realça e dá gosto. Você fala, sei lá, em São Paulo o clima é temperado. Significa dizer que não é nem muito quente, nem muito frio. Mas é temperado, dá uma coloração. E também na comida, o tempero da comida. Você vai lá salgar a comida, colocar um tempero. Você não coloca nem pouco tempero, nem muito tempero. Colocou pouco tempero, a comida sai insossa. Colocou muito tempero, a comida sai salgada. Então, o tempero tem a ver com a quantidade exata. É aquilo que dá um contorno, que dá um brilho. É aquilo que faz a coisa ficar realçada. A comida só se realça com um bom tempero. Tempero de menos, a comida não tem gosto. Tempero de mais, o sal apaga a comida. Para realçar a comida, tem que ser o tempero exato. Então, temperança tem esse nome por isso. Então, o que é a temperança? A definição do catecismo para a temperança é: a temperança é a virtude que modera, moderação, colocar na quantidade certa, modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio nos bens criados. Vou repetir. Temperança é a virtude que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio nos bens criados. Que bens são esses bens criados? São as coisas do mundo. As coisas do mundo são bens. A gente pode usufruí-las tranquilamente, desde que com temperança.
Entende? Ó, por exemplo, eu gosto de beber um vinho. Beber um vinho é um prazer para mim. Existe problema nisso? Não. Desde que eu beba um vinho com temperança. Então, a temperança é como se fosse a medida adequada dos prazeres. É como se fosse a ordenação correta do concupiscível. Não é isso? Quer ver? Ó, um desejo pela comida é a fome. Cara, nós temos que comer, senão a gente morre de fome. Nosso corpo precisa da comida. Show de bola. Então eu vou comer. Problema nenhum. Aliás, comer é até prazeroso. Adoro comer. Show de bola. Mas chegou a pizza Maracanã, meu filho, você não precisa de comer a Maracanã inteira sozinho. Se você comer a Maracanã inteira sozinho e nutrir isso como hábito, você não vai nutrir virtude nenhuma, você vai nutrir vício. E o vício correspondente a isso é a gula. Você vai ser o quê, filho? Guloso. Guloso. Está em pecado. Porque está agindo em desordem. Você está deixando o concupiscível desordenado, que é um apetite animal, controlar a sua vida. Resumo da ópera, você virou cachorrinho. É assim, animal é assim, você vai dando comida para o animal, ele vai comendo até o limite do corpo dele. Ele não tem temperança e nem vai ter. Porque ele não raciocina as coisas pelo modo ético e moral. Ele simplesmente é escravo do concupiscível. Nós, para sermos seres humanos e não cachorrinhos, nós precisamos da temperança para disciplinar o concupiscível. Então, preste atenção. Quais são os prazeres que estão ligados à virtude da temperança? Os prazeres são 3, são 4. São 4. A comida, a bebida, o descanso e o apetite sexual. Bebida, comida, descanso e o apetite sexual são os apetites concupiscíveis. São as paixões concupiscíveis. São os desejos do concupiscível. Tem problema em comer? Não. Tem problema em beber? Não. Tem problema em descansar? Não. Tem problema em ter relação sexual? Não. É até indicado fazer os 4. Se não fizer os 4, acabou a raça humana. Não tem gênero humano mais. Extinção dos homens. Sem a comida, ninguém sobrevive. Sem a bebida, ninguém sobrevive. Sem o descanso, ninguém sobrevive. E sem a relação sexual, não tem procriação. Acabou o ser humano. Então, esses 4 desejos concupiscíveis são necessários. Só que, por mais que eles sejam prazeres, eles são prazeres animais. Então, eles precisam da ordenação humana. Senão, da mesma forma que eles são necessários para a nossa vida, eles podem ser também a causa da nossa morte. Compreendem isso? Então, por exemplo, a comida pode me levar à gula. Pode me matar espiritualmente. A bebida, do mesmo jeito que salva o meu corpo, pode me levar ao alcoolismo. O descanso, da mesma forma que é necessário ao meu corpo, pode me levar à preguiça. E a relação sexual, da mesma forma que é necessária para a procriação e para ser um símbolo físico do amor, pode me levar à libertinagem. Então, você veja, esses 4 prazeres citados, eles podem nos levar para a morte ou para a vida espiritual. Quem vai definir isso são os seus hábitos. Se são hábitos ruins, você vai ter a morte espiritual. Você vai nutrir vícios. Se são bons hábitos em relação a essas 4 ações, você vai conseguir cultivar a virtude da temperança. Então, percebam, a temperança serve para moderar o desejo pela comida, pela bebida, pelo sexo e pelo descanso. Moderar não é destruir, não é anular. A Igreja Católica não odeia o corpo. O corpo não é templo do pecado. Ele é uma ferramenta necessária. Caramba, o próprio Deus se encarnou.
Então, o corpo não é o templo do pecado, mas ele precisa, em seus desejos, ser regulado e modulado pela temperança. Senão, você vai ter problemas. Entendem isso? Olha que passagem curiosa de Santo Tomás de Aquino, só para vocês entenderem isso. Olha que interessante que Santo Tomás de Aquino diz, que as pessoas às vezes não percebem, né? Como é que esse assunto é sério. Olha o que ele diz. O pecado da insensibilidade, o pecado da insensibilidade se dá quando se rejeita o prazer, a ponto de abandonar as coisas que não são necessárias, que são necessárias à conservação da natureza. E ele ainda afirma o seguinte, Santo Tomás, se alguém se abstivesse do vinho de tal maneira que com isso prejudicasse a sua natureza, não estaria livre de culpa. Então, olha só que loucura. Nós não devemos nos abster dos prazeres. Nós devemos viver os prazeres com regulação, com moderação, ou seja, através da temperança. Percebem isso? Então, Deus criou o mundo como um conjunto de bens a serem usufruídos pelos homens, desde que com temperança. Percebem? Eis aqui, então, alguns vícios que devem ser curados pela virtude da temperança. Eu listei aqui alguns. Olha só que interessante. O primeiro deles, usar o que existe para o bem como instrumento para o mal. Quando o indivíduo usa os bens para o mal, ele caiu no vício. O que significa usar os bens para o mal? Simples. É quando você usa a comida, a bebida, o descanso e o sexo para apenas remeter ao prazer e, com isso, perder a própria saúde física e psíquica. Quando comer demais, beber demais, fazer muito sexo e descansar demais nos faz perder a saúde física e psíquica, significa dizer que nós transformamos um bem em um mal. Percebe a questão? Por exemplo, quando alguém abusa de um menor por conta do desejo sexual, é uma pessoa que tem uma conduta viciada. O desejo sexual desordenado domina a sua conduta. O adultério, a traição é isso. Se eu tenho como hábito ruim só pensar em sexo 24 horas por dia, eu estou mais propício ao adultério, à traição, ao abuso sexual. É óbvio. Percebem a questão? Então, a temperança é necessária para que eu usufrua os bens como bens, e não como males, e não como algo ruim. Então, esse é o primeiro vício a ser curado pela temperança, que é o vício de transformar um bem em um mal. Segundo vício, transformar o que existe para servir em tirano que escraviza. Então, olha que interessante. Um vício, em relação à temperança, que acontece muito, é quando nós utilizamos um bem que existe para nos servir e transformamos esse bem que existe para nos servir em um tirano, em alguma coisa que retira a nossa liberdade. Por exemplo, o guloso, o alcoólatra ou o preguiçoso. Eles usam a comida, a bebida e o descanso como prisões, como tiranos. Cara, é muito difícil vencer a preguiça. Se eu tenho o hábito de chegar do trabalho, desmanchar no sofá e não querer cuidar dos filhos, não querer cuidar da casa, e ficar lá todos os dias estatelado no sofá, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo o presidiário, o prisioneiro da preguiça. Então, eu transformei uma coisa que era para me servir em um tirano que me escraviza. É a mesma coisa, sei lá, do ninfomaníaco, que é viciado no sexo. Ou uma pessoa que pratica de maneira habitual a masturbação. O que ele está fazendo? Ele está transformando o desejo sexual em tirano. Os corpos passam a ser objetos da sua tirania. Isso é um vício. Então, o segundo tipo de vício a ser combatido pela temperança é o vício que ocorre quando nós habitualmente transformamos
coisas que existem para nos servir em tiranos que nos aprisionam. Eu dou aula para adolescente. Cara, e tem adolescente, a maior parte dos adolescentes acreditam, infelizmente, que obedecer cegamente aos próprios desejos e prazeres é liberdade. Quando, no fundo, é tirania. Percebem a questão? Ó, um viciado em droga, ele sofre a escravidão do tirano droga. A cocaína, a bebida, sei lá, o crack, são tiranos na sua vida. Ele perde a sua liberdade. Essa pessoa precisa urgentemente da temperança. Percebe? E o último vício a ser combatido pela temperança é quando nós habitualmente transformamos os meios em fins. Nós transformamos os meios em fins. O que isso significa? Significa dizer que os bens materiais são meios, não são fins. Por exemplo, a água serve para matar a sede. A água é um meio para matar a sede. A água não é um fim em si mesmo. O vinho é um meio para se obter o prazer. O vinho não é um fim em si mesmo. Se eu abuso do vinho e me torno um alcoólatra, eu começo a entender o vinho como o fim da minha existência, a finalidade da minha existência. Eu limito a minha existência ao vinho. Eu me transformo de novo em um cãozinho, percebe? O cãozinho, qual é a finalidade do cãozinho? Procurar comida. Nós somos muito mais do que isso. Então, não devemos transformar um meio em um fim. Tá claro isso, gente? Tranquilo? Então, esses são os vícios a serem combatidos pela virtude da temperança. Agora vamos subir mais um degrau. Vamos sair do baixo ventre e vamos para o peito. A armadura. Vamos para o irascível. Não é isso? Ou seja, o irascível é aquela parte animal do movimento da nossa alma, aquele apetite da nossa alma, que tem a ver com o instinto de defesa. É a ira. A ira. Quando você ameaça um animal, ou ele foge ou ele rosna para você. Esses movimentos da alma do animal, do cachorrinho, por exemplo, de rosnar ou fugir, são movimentos do irascível. Nós também temos esse movimento dentro de nós, simbolizados pelo peitoral. A virtude relacionada ao irascível é a fortaleza, ou a coragem. Então, quando eu adquiro coragem ou fortaleza, significa dizer que eu adquiri bons hábitos ao ponto de ordenar a minha ira, de ordenar o meu irascível, de ordenar meu instinto de defesa. Então, vamos à definição de fortaleza. Definição encontrada no catecismo. Diz o catecismo: a fortaleza é a virtude que dá firmeza e constância no caminho em direção ao bem e nos torna capazes de superar obstáculos, de vencer o medo, inclusive da morte, e de suportar as provações e as perseguições. Vou repetir, ok? O que é a virtude da fortaleza ou da coragem? A mesma coisa. É a virtude que dá firmeza e constância no caminho em direção ao bem e nos torna capazes de superar obstáculos, de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar as provações e as perseguições. Então, olha que interessante. Uma pessoa corajosa é uma pessoa que habitualmente vence o medo. É uma pessoa que habitualmente é resistente aos fracassos. É uma pessoa que habitualmente é capaz de superar obstáculos. É uma pessoa que habitualmente consegue resistir às perseguições e às provações. O maior símbolo da virtude cardeal da fortaleza são os santos mártires. Eles eram corajosos. Habitualmente enfrentavam as perseguições e as provações com essa força virtuosa. Essa é a coragem.
coragem não é apenas o heroísmo de realizar grandes feitos, mas a coragem também se mostra nos pequenos feitos. Então, quais são as paixões que a coragem deve ordenar? Quais são as paixões do irascível que a coragem deve ordenar? As paixões do irascível que a coragem deve ordenar são o medo e a audácia. O medo e a audácia são paixões que já existem dentro de nós, animais, que devem ser disciplinadas pela fortaleza e pela coragem. Perceba, disciplinar o medo e a audácia não significa destruir o medo e destruir a audácia, mas ordená-los, de modo que eles estejam ajustados às situações. Ter medo é importante, cara. Sem medo, se a gente não tivesse medo e fôssemos apenas audazes, nós sairíamos arriscando sem analisar os riscos. Isso não é coragem. Isso é temeridade. É um vício de caráter. É arriscar sem analisar os riscos. Tem pessoas que são viciadas quando vem um perigo, correrem em direção ao perigo, para sentirem adrenalina. São pessoas que têm uma audácia desordenada. Enquanto isso, também tem pessoas covardes, que quando vê um perigo, se afastam do perigo e fogem sempre. Essas têm um medo desordenado. Então, vocês vejam, presta atenção. O medo desordenado provoca covardia. A covardia é um vício de caráter. É covarde que tem o mau hábito de ser sempre vencido pelo medo, que não faz o que deve ser feito. É uma pessoa medrosa, uma pessoa covarde. Por favor, meus amigos, covarde não é aquele que obedeceu o medo uma vez, duas vezes ou três vezes, mas é aquele que obedece o medo sempre, habitualmente. Repetindo, é o hábito que define o caráter. A gente não pode esquecer disso. Percebe? O corajoso, por vezes, se dá vencido pelo medo, mas habitualmente ele ordena o medo. É a mesma coisa o temerário. O temerário, ele tem uma audácia desordenada. Então, sempre ele age com audácia. Ele está errado. Tem hora que não dá para agir com audácia. Você tem que colocar o medo, colocar o pé no freio. Para você saber qual é o momento de agir com medo e agir com audácia, você tem que nutrir em você o hábito da coragem e da fortaleza. Senão você nunca vai saber o momento exato. Nós não podemos esquecer que as virtudes cardeais só são adquiridas pelo hábito. Não tem jeito. Deve ter gente aí que toca algum instrumento. Deve ter gente que toca algum instrumento. O que faz o cara tocar algum instrumento? Ele pega o instrumento e sabe tocar, porque ele está treinado, ele está habituado. Eu não sei tocar um instrumento. Então, se eu começar a aprender a tocar instrumento, eu vou ficar pensando demais, eu não vou ter o hábito. Toca aí a nota, sei lá, ré, fá, dó. Vou ter que ficar pensando. Onde é que aqui no teclado está essa nota? Eu não tenho hábito. Para a pessoa nutrir o hábito da fortaleza e da coragem, ele não pode ficar pensando muito. Ele tem que ter o hábito de agir na hora certa, da maneira certa. Isso é ter coragem. Entende a questão? Agora, para você ter esse hábito, você tem que ter o medo e a audácia disciplinados. Senão, não vai rolar. Ok? Quais são, então, os vícios a serem combatidos pela fortaleza? Eu listei alguns aqui. Vamos ver aqui quais são esses vícios a serem combatidos pela fortaleza. São eles. O primeiro, fugir sempre das dificuldades. O cara viu a dificuldade e já está fugindo. Se tem o hábito de fugir das dificuldades, tem um vício a ser combatido. Percebe? Então, fugir da dificuldade é um hábito a ser combatido pela fortaleza, a ser combatido pela coragem.
Segundo vício, segundo hábito ruim, parar quando surge um obstáculo que nos desafia. Surgiu um obstáculo que nos desafia, a gente para, a gente trava. Tem gente que tem esse hábito. Esse hábito tem que ser curado pela virtude da coragem. Não tem jeito. Ó, um tímido é assim, pessoa tímida. Eu não sei que mania moderna é essa de cultuar a timidez. Timidez é um problema, timidez é um vício de caráter. Não é uma qualidade. Pessoa extremamente tímida, ela trava. Quando chega uma pessoa, não tem contato com as outras pessoas. O medo domina ela, não consegue pronunciar uma palavra. Isso é timidez. Timidez deve ser combatida. A timidez se encaixa nesse segundo vício. A pessoa trava quando vê um obstáculo. Entende? Terceiro vício, a ser combatido pela coragem ou fortaleza. Ter medo do sacrifício. Isso é muito sério. O que é sacrifício? Sacrifício é a junção de duas palavras, ó, sacro e ofício. Ofício é esforço, sacro é sagrado. Sacrifício é um esforço sagrado que nós realizamos para Deus. Isso é um sacrifício. Nós não podemos ter medo do sacrifício. Não podemos. Nem que nós possamos pagar com a nossa vida. A gente não pode ter medo. É óbvio que a gente tem medo. Só que se nós habitualmente irmos vencendo esse medo nas pequenas ações do dia a dia, nós vamos estar preparados para o momento do sacrifício, como os santos mártires estavam. Só para vocês terem uma ideia, quando o Império Romano, antes de adotar o cristianismo católico como religião oficial, eles perseguiram muitos cristãos. Só que aconteceu um fenômeno muito interessante. No início do cristianismo, no cristianismo ali primitivo, quanto mais o Império Romano assassinava cristãos, mais aumentava o número de cristãos. Esses que morreram pelo cristianismo, morreram como mártires. Eles eram modelos de virtude da fortaleza. Nero, por exemplo, colocava fogo em cristãos, pendurava em postes e em estacas, iluminava as vias de Roma. Só que Nero ficou assustado. Quanto mais ele matava e queimava cristãos, aumentava o número de cristãos. Porque a coragem desses mártires servia de modelo de conduta para os outros cristãos. E aí as pessoas iam se convertendo. Olha que coisa bonita, né? Mas um vício de conduta a ser combatido pela fortaleza. Ter pavor do sofrimento. O ser humano cristão que quer ter a virtude da fortaleza não foge do sofrimento. O sofrimento, quando bem ordenado, é algo bom. Sofrer é importante. Quem nunca sofreu na vida não percebeu a temperatura da vida. Mas um vício a ser combatido pela fortaleza. Ser comodista. Aquelas pessoas que perguntam assim, para que tem que complicar a vida? Que fogem das dificuldades, que ficam numa posição cômoda. Né? Tá lá todo mundo defendendo a fé cristã numa discussão calorosa. A pessoa é cristã e diz assim, não quer entrar em polêmicas. Aí tem um problema. Se habitualmente você é cômodo, você fica nessa posição cômoda, você é um comodista. Você está deixando o medo vencer. A virtude da fortaleza também visa combater isso. Ser mole ou frívolo. Pessoa muito molenga. Né? Pessoa que não tem, como é que eu vou dizer? Ela vê as coisas acontecendo, o negócio está pegando fogo, ela não age. Ela é mole, ela é frívola. Isso também é um vício de caráter que a fortaleza e a coragem visa combater. Então, todos esses vícios que eu listei são os inimigos espirituais que nós temos, que só podem ser combatidos pela fortaleza. Agora, como é que nós fortalecemos a nossa coragem? Como é que nós adquirimos a fortaleza? Nós adquirimos a fortaleza através de 3 atos principais, 3 hábitos principais. São eles: acreditar em um ideal. Por exemplo, nós somos cristãos.
Nós acreditamos em Cristo. Se eu esquecer que eu acredito em Cristo, a minha coragem vai vacilar. Eu não vou conseguir habitualmente ser corajoso. Então, eu tenho que ter a força do ideal. Segundo, eu tenho que ter a segurança da fé e da esperança. Eu tenho que saber que se eu agir com coragem defendendo Cristo, defendendo Deus, Deus vai me prover na vida real que importa, que é a vida espiritual. Por isso que lá em Filipenses está, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você acredita realmente nisso, ó, tudo posso naquele que me fortalece, você passa a cultivar a coragem. Então é necessário que, habitualmente, eu tenha a segurança da fé e da esperança. E a última é ter a noção exata do sacrifício. É ter a noção exata de que eu posso vir a me sacrificar com a minha própria vida em nome de Deus. Pode acontecer isso. E não se engane. Do jeito que as coisas andam, isso não está distante. Não está distante. Você vê aí várias ideologias destruindo a família. O que nós vamos ter de fazer? Nós vamos ter de nos fortalecer em famílias espirituais. Para que possamos nutrir, um ajudando o outro, nutrir a coragem necessária para nos sacrificarmos em nome de Deus. Para que as próximas gerações consigam ainda escutar a palavra de Deus. Então, essa foi a virtude da fortaleza ou coragem. Está todo mundo compreendendo, gente? Está organizado? Está claro? Vamos subir mais um degrau. Terceiro degrau. Estamos quase no quarto degrau. Vamos sair do peito e vamos para o coração. Coração. No coração está a nossa vontade, que é a nossa capacidade de escolher, é a nossa liberdade. E a nossa liberdade deve estar regida, a nossa vontade deve estar regida e ordenada pela justiça. Justiça. Então, temos aqui a terceira virtude cardeal, a virtude da justiça. Somente a justiça pode ordenar a nossa vontade. Somente a justiça pode dar a direção correta para os nossos atos livres, para os nossos atos conscientes, para as nossas escolhas. Sem a virtude da justiça, nós sempre vamos escolher errado. A nossa vontade vai ficar desordenada. A gente não vai saber como agir, como escolher. Então, é necessária a justiça. E o que é a virtude da justiça? Definição do catecismo. Diz a definição do catecismo sobre a virtude da justiça. A virtude da justiça é a vontade habitual e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Repetindo, justiça é a vontade habitual e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Então, justiça, a grosso modo, significa dar para uma pessoa aquilo que lhe é devido. É necessário, habitualmente, eu fortalecer a justiça dentro de mim para, habitualmente, eu sempre dar a outra pessoa aquilo que é devido. E pessoa aqui não é somente os homens, mas também Deus. Deus é uma pessoa, é Cristo. Percebem a questão? A virtude da justiça está simbolizada nos dois primeiros grandes mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, nada mais é do que habitualmente cultivar a virtude cardeal da justiça. Significa dar a Deus o que é de Deus e dar ao próximo o que é do próximo. E dar a mim mesmo o que é meu. Isso é justiça. Aqui no Brasil, a justiça está um pouco fora de moda, infelizmente. Por exemplo, as pessoas têm vergonha, inclusive, de dar para elas mesmas o que lhe é devido. É sério. Tem gente que tem muito dinheiro e se sente culpado de ter dinheiro.
mesmo que o dinheiro venha do seu próprio esforço. Não se deve ter culpa por ter dinheiro, por ter riqueza, se a riqueza vem do seu esforço. O problema é quando a riqueza não vem do seu esforço. Aí você tomou de alguém alguma coisa que não é sua. Aí você está agindo com injustiça. Ou então quando você se torna rico e não usa a riqueza para ser caridoso. Aí você não está sendo justo. Então, justiça é dar às pessoas aquilo que lhes pertence. Percebem a questão? E quais são os vícios a serem combatidos pela virtude da justiça? São eles. O primeiro, o desrespeito pela dignidade de pessoa. Isso aí está na moda no mundo de hoje. Pessoas que habitualmente desrespeitam a dignidade de pessoa do outro já estão no vício da injustiça. Professor, como assim? Desrespeitar a dignidade da pessoa? Simples. É não tratar o indivíduo humano como pessoa. É não tratar Deus em sua dignidade. Quer ver um exemplo? Um exemplo de injustiça. É quando nós, no auge da nossa soberba, nós queremos ser Deus. Querer ser Deus é negar a dignidade de divindade do próprio Deus, caramba. Entende a questão? Isso daí é um ato de injustiça. Cristo enuncia a virtude cardeal da justiça quando ele diz assim, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Dê às pessoas o que é digno delas. Percebem a questão? Então, tem que respeitar a dignidade de pessoa. Há uma ideologia moderna que trabalha em cima de um vício da injustiça, que é uma ideologia moderna chamada ecologismo, que trata os animais como se fossem pessoas e tratam as pessoas como se fossem animais. Isso é um ato de injustiça. Por exemplo, existem grupos ambientalistas que fazem um esforço danado para proteger os ovos de tartarugas marinhas, mas esse mesmo grupo faz lobby a favor do aborto. Isso é uma inversão demoníaca. Isso é uma ideologia demoníaca, isso é um ato de injustiça. Então, logo eu caio nas malhas dessa ideologia, eu já estou praticando habitualmente a injustiça. Ao tratar um animal não como animal, mas como ser humano, e tratar um ser humano não como ser humano, mas como animal. Isso é um vício. Outro vício a ser combatido pela justiça são os juízos temerários. É quando eu admito como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral do próximo. Infelizmente, dentro da nossa igreja está cheio disso. As pessoas vivem com o dedo em riste, julgando um ato do próximo sem ter fundamento sobre esse julgamento. Nós não podemos julgar o próximo a partir de uma ação do próximo. O julgamento do pecado só se dá por hábito. Isso é muito importante. Se eu não tenho conhecimento de causa do ato do outro, eu não estou em pé de igualdade para julgar. Isso é um juízo temerário. Isso é uma injustiça que eu pratico. Eu acho que aquela pessoa roubou. Eu vou e acuso ela de roubo. Cara, você acha? Você não tem certeza. É um juízo temerário. Você pode estar praticando uma injustiça. Outro vício a ser combatido pela justiça. Não olhar para os próprios defeitos. Se você não olha para os próprios defeitos, habitualmente você não faz esse exame de consciência, você nunca vai ter a virtude da justiça. Nunca vai adquirir. Outro hábito ruim. Não querer adquirir as virtudes que faltam no próximo. Isso também é muito importante. Sei lá, você tem um parente que é muito covarde. Ele é refém do medo. Só que, ao invés de você cultivar em você a coragem, você fica julgando, sendo que você também é covarde.
Então, a virtude da justiça também combate isso. Então, logo você adquire a virtude da justiça, você passa a querer adquirir as outras virtudes que seu irmão não tem. Isso é muito importante. Outro vício a ser combatido pela justiça. Quando você não age ao perceber o erro do próximo. É importante que você ore pelo próximo e é importante corrigir o próximo quando for necessário. É importante. Não é julgar de maneira frívola, de maneira simplista, mas é corrigir quando se faz necessário. Você tem que fazer isso daí. Você está dentro lá de uma missa, está participando de uma missa, e o padre, sei lá, está cometendo uma série de sacrilégios. Cara, assim, você está vendo o erro acontecendo. Você tem um dever moral de corrigir. Com muito equilíbrio, com muita percepção do caso, mas tem que corrigir. Espera a missa acabar, conversa com ele em particular. Algo tem que ser feito. Porque é um ato de justiça fazer algo. E, por último, os vícios a serem combatidos pela justiça são a maledicência, a difamação e a calúnia. Maledicência, difamação e calúnia são vícios de caráter que vão contra um dos mandamentos, que é o mandamento de não roubar. É sério. Quando você difama, pratica a maledicência ou a calúnia, você está roubando a fama de alguém. Você está prejudicando a fama social de alguém. Isso é um mal muito grande. É um pecado mortal. Então, para combater o vício da maledicência, da difamação e da calúnia, é necessária a virtude da justiça. Tá claro isso daí? Ok? Vamos agora para o quarto e último degrau. Degrau mais alto. Que é a virtude da prudência. Subindo na anatomia simbólica do homem, vamos sair do coração e vamos para a cabeça. Ok? Lembrando sempre que o coração tem a ver com a justiça, porque existe uma palavra que é muito usada pelos cristãos ainda sobre a justiça, que é a palavra misericórdia. Olha que interessante essa palavra. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras, ó, miséria e cordes. Cordes é coração. Quando é que nós praticamos a misericórdia? Quando nós sentimos a miséria do coração do outro. Quando nós percebemos que o outro está agindo errado e tentamos ajudá-lo. Isso é uma ação de misericórdia. Por isso que a virtude da justiça está localizada no coração. Ok? Vamos agora ao quarto e último degrau. A cabeça. Onde está a razão, a inteligência do homem. É na cabeça que vai estar localizada a virtude da prudência. A virtude da prudência. Quando nós cultivamos, adquirimos a virtude da prudência, ela passa a agir sobre a nossa razão. Nossa razão. Então, o que é a virtude da prudência segundo o catecismo? Diz a definição de prudência. A prudência é a virtude que dispõe a razão a discernir em cada circunstância o verdadeiro bem e escolher os meios adequados para pôr o bem em prática. Nossa, complicado. Vamos repetir. A prudência dispõe a razão a discernir em cada circunstância o verdadeiro bem. Então, o que eu estou dizendo? A prudência serve para, em cada circunstância que eu vivo, eu discernir o que é bom, o que é o bem. Ou seja, separar o bem do mal. É para isso que serve a prudência. E continuando, a prudência também serve para escolher os meios adequados para pôr o bem em prática. Então, não basta eu perceber o bem e reconhecer o bem, mas a prudência também me ajuda a agir de maneira correta na prática. Então, a prudência que me faz entender as circunstâncias nas quais eu vou agir e ter os meios necessários para agir da maneira mais correta possível. Isso que significa agir por prudência. Então, a prudência precisa o quê? Da minha inteligência.
Quem faz o papel de ler as circunstâncias, saber como agir, é a minha inteligência, é a minha razão, é a minha cabeça. Percebem? Então, quando eu adquiro, presta atenção, quando eu busco adquirir, melhor dizendo, a virtude da prudência, eu vou ter de adquirir 3 hábitos. 3 hábitos. É muito importante entender e anotar isso. 3 hábitos são necessários para eu adquirir a prudência. São eles: a reflexão, o juízo e a decisão. Eu tenho que ter o hábito de refletir, de julgar e de decidir. Percebe? Se eu não ganhar o hábito de refletir, de julgar e de decidir, eu nunca vou adquirir a virtude da prudência. Vamos ao primeiro hábito, o hábito da reflexão. Refletir. O que é refletir? Primeira coisa para você ter o hábito de refletir, o hábito da reflexão, é vencer a preguiça de pensar. Tem que vencer a preguiça de pensar. Quem não gosta de pensar, quem não tem o hábito de pensar, nunca vai adquirir a virtude da prudência. Eu não sei se vocês têm ideia, mas, por exemplo, eu dou aula para adolescentes. Direto acontece. Eu começo lá um tema, eles estão prestando atenção, daqui a pouco o tema vai ficando complexo, eu tento explicar da melhor maneira possível, aí sempre rola uma opinião assim: nossa, professor, que preguiça de pensar. Caramba, professor, estou com preguiça de pensar. Chega! Quando ele diz estou com preguiça de pensar, significa dizer que ele é refém daquela preguiça. Quer dizer que ele não tem o hábito de refletir. Ele não tem o hábito da reflexão. Então, nós não devemos ter preguiça de pensar nas coisas. Ter preguiça de pensar é desobedecer a Deus. Porque se Deus nos deu a faculdade de pensar, a gente tem que usar, caramba. Né? Segundo hábito necessário para adquirir a reflexão. Nós devemos sempre separar um tempo para meditar as coisas da vida. Sempre. Eu não tenho tempo para pensar em mim. Eu não tenho tempo para pensar nas coisas da minha vida. Olha, então você nunca vai ter a virtude da prudência. Sinto muito. Você está vivendo igual cachorrinho. Cachorrinho que não tem tempo para pensar nas coisas da vida. Cachorrinho nunca pensa sobre a vida. Ele não tem a capacidade de refletir. Você está igualzinho. Então, é necessário separar um tempo para refletir sobre as coisas da vida. Terceiro, para adquirir o hábito da reflexão, é necessário cultivar o hábito de ler e buscar o conhecimento. Ter o hábito da leitura e buscar o conhecimento é obedecer a Deus. Falar que não gosta de ler e não querer conhecimento é desobedecer a Deus, tá? Isso é muito sério. E vou dizer um negócio para vocês. Não basta ter as outras 3 virtudes, temperança, fortaleza e justiça, se você não tem o hábito de buscar o conhecimento. Sabe por quê? O seu filho vai até te copiar. Vai ser corajoso também, né? Vai ser temperante, vai ser justo, show de bola. Mas se você não tiver a virtude da prudência, não buscar o conhecimento, não ter o ato reflexivo, não ter o hábito de leitura, sabe o que vai acontecer? O seu filho vai aprender argumentos ideológicos na escola, vai chegar com um monte de argumento para você, e se você não tem o hábito de buscar o conhecimento, você não vai saber rebater os argumentos. Você pode perder o seu filho. Ele vai perder todas as virtudes que ele adquiriu. Então, não basta ter condutas morais a respeito das 3 primeiras virtudes se você não tem o hábito de buscar o conhecimento. Se você não tem o hábito intelectual. Não vai adiantar. Tá? Não vai adiantar. Quarto hábito para se adquirir a reflexão, para se adquirir a virtude da prudência. Exercitar a memória. É muito importante. É muito importante que, habitualmente, vocês decorem, memorizem poesias. Decorar e recordar não é errado. Infelizmente, as pedagogias modernas dizem que o aluno não tem que decorar. É um absurdo. Como a própria palavra já diz, decorar, e a palavra recordar,
Corar e cordar vem da palavra cordes, que é colocar no coração uma informação. Às vezes você não entende a informação, mas você tem que memorizá-la, que mais tarde você vai poder entendê-la melhor. Uma boa dica que eu dou é memorizar poesia. É muito importante isso. Ter o hábito de memorizar poesia, memorizar passagens bíblicas, memorizar orações. O exercício de rezar, né? O Santo Rosário é um bom exercício de memória. Isso é muito bom. E também ser humilde em assumir a própria ignorância. É o último hábito para você adquirir a reflexão. Ser humilde em assumir a própria ignorância. Não saber um assunto também não é um demérito. Você assume a ignorância e depois busca o conhecimento do assunto. Então, a reflexão é o primeiro passo para a prudência. E a reflexão é identificada por esses hábitos que eu acabei de listar. O segundo hábito para adquirir a prudência é o juízo. É o juízo. Como é que se cultiva o hábito do juízo? Primeiro, enxergando o que é moralmente melhor. Você tem que criar a habilidade e o hábito de enxergar o que é moralmente melhor. Isso é muito importante. Porque, às vezes, você tem 2 bens para você escolher. Se você não sabe qual dos bens é moralmente melhor, você tende a escolher errado. Quer ver? Vou dar um exemplo. Imaginem, olha como é que a capacidade da prudência é importante. Imaginem, aliás, vou dar um exemplo mais concreto. Vocês já assistiram aquele filme do Quentin Tarantino chamado Bastardos Inglórios? Não. Nesse filme é bem interessante. Ele se passa na época do nazismo, da Segunda Guerra, e logo na primeira cena tem um episódio que é o seguinte. Existem judeus que estão sendo perseguidos e eles moram numa região de campo, ou seja, uma região fora da cidade. E reza-se ali uma fofoca de que os soldados alemães estão fazendo uma varredura naquelas áreas rurais à procura de judeus. E aí os judeus pedem lá para o personagem do filme para que eles sejam escondidos debaixo do assoalho da casa. E aí essa pessoa, que nem esse indivíduo nem é judeu, ele esconde os judeus debaixo do assoalho e, dito e feito, chegam lá os soldados alemães, batem na porta. E o soldado alemão pergunta para ele, você está escondendo os judeus? Nessa hora, você tem 2 escolhas. É um bem falar a verdade. Mas é um bem também proteger a dignidade humana, porque ele sabe que se ele entregar os judeus para aquele soldado vai assassinar todos eles. Qual decisão tomar? A prudência, se ele tem o hábito da prudência, ele também tem o hábito do juízo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai enxergar rapidamente o que é moralmente melhor. Ele vai evitar a mentira, só que escondendo a verdade. De modo que ele não entregue os judeus nas mãos dos alemães. Ele tomou a decisão rápida, porque ele habitualmente tem o hábito de julgar corretamente as coisas. Percebe? Um outro hábito para cultivar o juízo é captar o equilíbrio entre a falta e o excesso. A gente tem que estar sempre captando isso. Não devemos agir pela falta e nem pelo excesso, mas sempre buscar o equilíbrio das 2 coisas. Esse equilíbrio quem dá é a prudência, a capacidade de julgamento. Mas tem que ser rápido, tá? Você tem que motivar isso como hábito. Você tem que julgar rápido. Senão você perde a circunstância e não age com prudência. Terceiro hábito para cultivar o juízo. Perceber com clareza as prioridades. Você tem que ter uma escala de prioridade na sua mente. Senão você sempre vai escolher errado. Se você não tem uma escala de prioridade na sua mente, você nunca vai cultivar o hábito de julgar corretamente as coisas. Portanto, nunca vai ter o hábito da prudência. E, por último, ainda em relação ao juízo, você deve saber os meios adequados para determinados fins. Tem que ter o hábito sempre de meditar o seguinte: para eu atingir aquele fim, qual o meio que eu tenho que realizar? Não é assim? Para eu fazer uma boa comida, qual é o processo de produção da comida eu devo fazer? Para educar um filho bem, qual é o processo, qual é o meio adequado para isso?
Então, tem que ter em vista os fins e os meios correspondentes. Isso é julgar bem. E, por último, a decisão, que é o terceiro braço da prudência. É necessário eu também ter o hábito de decidir. Eu não posso fugir das decisões. E para eu decidir corretamente, eu preciso de duas coisas. Primeiro, estar sempre em prontidão. Sempre em prontidão. Eu estou vendo a circunstância acontecendo na minha frente, eu tenho que estar em prontidão para agir, para decidir algo. Eu não posso fugir das decisões. Eu tenho que estar pronto para as decisões, em prontidão. Já viu aquela pessoa que não tem prontidão para nada? Essa pessoa não tem o hábito de decisão. Tem que ter esse hábito. E o outro hábito, para você conseguir o hábito da decisão, que vai fomentar o hábito da prudência, é nunca cair na cautela excessiva. É necessário ser cauteloso? É, mas não excessivamente. O indivíduo que é cauteloso excessivamente, ele é fraco, ele não é prudente. Já viu? A pessoa fala assim, é muito comum nos temperamentos fleumáticos, né? Você tem que, todo fleumático, ele tem que cuidar, tem que cultivar a prudência para nunca pecar pela cautela excessiva, né? A gente tem uma tendência, quando fleumáticos, a dizer o seguinte: vem cá, você já preparou a aula? Você vai dar aula hoje lá no curso? Vou, mas não sei não. Eu não sei se eu preparei bem. Acho que eu vou preparar um pouquinho melhor. Tem como adiar a aula? Aí fala, tem, beleza, a gente marca para outro dia. Aí chega lá no outro dia e fala assim, olha, eu ainda acho que eu posso preparar melhor. Tem como adiar a aula de novo? Olha, cara, isso daí é cautela excessiva. Você vai me desculpar, está faltando prudência. Está faltando poder de decisão. Você tem que decidir mais rápido. E para eu decidir mais rápido, eu tenho que nutrir essa virtude, que é a virtude da prudência. Existe uma frase de Santo Tomás que exemplifica de maneira magistral isso que nós estamos falando para caminharmos para o fim. Tá? Santo Tomás diz o seguinte sobre a prudência. Olha que frase belíssima, que nos ajuda a identificar a virtude da prudência. Diz Santo Tomás, olha que coisa bela. Abre aspas. O homem prudente é lento na reflexão e rápido na execução. Olha que frase simples e profunda. O homem prudente é lento na reflexão e rápido na execução. O que isso significa? O homem prudente é lento na reflexão porque ele teve que cultivar a reflexão de maneira habitual. E aí, quando ele adquiriu a reflexão de maneira habitual, significa dizer que ele demorou a ter reflexão porque foi lenta esse cultivo da reflexão. Só que quando ele cultivou a reflexão, na hora da ação, ele é rápido. Não tem como, eu estou dirigindo o carro, todo mundo aqui eu acho que dirige, ou pelo menos a maioria. Qual é a grande habilidade de um bom motorista? Ter o hábito de dirigir. Ter o hábito da prudência. De refletir, julgar e decidir rápido. Se demorar para refletir, julgar e decidir, você vai fazer besteira com o carro na mão. Por exemplo, estou andando de carro, tem uma bola quicando. Eu tenho que refletir, julgar e decidir o seguinte: se tem uma bola quicando, pode ser que tenha uma criança correndo atrás da bola. Refletir, julguei, tem uma criança correndo atrás da bola. Tomei a decisão, vou colocar o pé no freio. Não vai dar para ficar muito tempo antes de tomar a decisão, não. Tem que ser rápido na decisão. Se eu ficar muito tempo, será que bola? Olha, o que é a bola? Meu Deus, será que tem uma criança? Como é que pisa no freio mesmo? Aí já era, atropelei a criança. É o mesmo princípio da prudência. Então, percebam o seguinte, para caminharmos para o final. O homem virtuoso é o homem que trabalhou as suas principais faculdades de maneira integral ao ponto de olhar para Deus, de olhar para Cristo e dizer: eu existo como um ser humano, quero cada vez mais amá-lo
para que o Senhor me dê forças para eu viver melhor. A capacidade de um ser humano falar isso para Deus, ou pedir isso em oração, depende dessas virtudes teologais. Porque sem essas virtudes teologais, essa minha palavra, esse meu pedido não tem força. Não tem força. Jesus vai olhar para mim de rabo de olho como olhou a mulher. Porque por mais que eu peça isso a Deus, eu não estou me comportando adequadamente ao que eu estou pedindo. Então, as virtudes cardeais, elas servem para nos transformar em pessoas, para nos dar a dignidade de pessoa, a dignidade humana, para nos aproximarmos de Deus e perceber que Deus é o próprio Cristo, é a pessoa encarnada, é o ser que está dentro de nós e fora de nós ao mesmo tempo. Essa é a finalidade das virtudes cardeais. O que o padre Felipe Staldi vai dizer para vocês no próximo encontro da formação? Ele vai mostrar as virtudes teologais que formam a resposta de Cristo para nós. As virtudes cardeais somos nós tentando falar com Cristo. E as virtudes teologais formam a resposta de Cristo para nós. Tanto é que as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que o padre Felipe Staldi vai trabalhar com vocês no próximo encontro, essas três virtudes não dependem do nosso esforço. As virtudes cardeais dependem do nosso esforço. Fé, esperança e caridade não dependem do nosso esforço. Dependem da graça divina. Então, se eu não me esforçar para ter as virtudes cardeais, eu nem subi o primeiro degrau para receber as virtudes teologais. Entendem isso? Bem, com isso, eu acho que nós podemos partir para o fim da exposição. Espero que vocês tenham entendido. Espero também que tenham perguntas. Se tiverem perguntas, estarei aqui com o maior prazer para respondê-las, tá? É isso. Foi claro, gente? Deu para entender? Foi. A gente já abriu para pergunta já? Como é que é? Pode mandar ver. Eu tenho uma aqui. Eu não lembro agora se... Acho que a maioria que participou das outras formações, acho que todo mundo. Não sei se foi o professor Felipe Neri ou se foi o Sérgio, que eles comentaram com a gente já em uma das formações, mas eu procurei aqui até no meu caderno, mas não achei. Mas sobre sobre a fortaleza, né? Porque ela é uma virtude, mas ela também é um fruto do espírito, né? Aí queria te perguntar isso. Entendi. Assim como alguns também, frutos não, é um dom do espírito, né? Assim como as outras também são frutos do espírito, né? Como é que a gente... Como é que resolve isso aí? Como é que Parece fica? ter um desencontro. Muito bem colocado. Quando a gente diz que existe um dom do espírito, nós estamos afirmando que existe uma capacidade do espírito doada por Deus. Então, olha só. Não dá para eu adquirir pelo meu esforço uma conduta se eu não estiver a capacidade de agir por aquela conduta. Melhorando. Deus nos criou com uma capacidade espiritual de agir pelas virtudes. O que não significa que nós já nascemos com essas virtudes. Existe uma diferença sutil aí. Ó. Nós fomos criados com a capacidade de exercer as virtudes. O que não significa que nós já nascemos com as virtudes. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: o ser humano, muito por conta do pecado original, tem uma natureza decaída. Isso significa dizer que ele tem uma natureza incompleta. Deus nos cria com uma espécie de estrutura que só pode ser preenchida em relação às virtudes cardeais pelo nosso esforço. Só que cuidado, quando eu digo isso, aparenta que eu esteja falando
que a ajuda de Deus não é importante. Muito pelo contrário. Se eu tenho uma vida cristã e ando no caminho da graça, estou em estado de graça, é óbvio que isso vai me dar mais força, mais fortaleza para adquirir essas virtudes cardeais. Então, Deus está presente no início e no fim das nossas ações. No início das nossas ações, para nos dar uma força extra, para que com o nosso esforço consigamos adquirir as virtudes cardeais, mas ele também está no fim. Porque tão logo eu consigo adquirir as virtudes cardeais, estou pronto para receber a sua graça pelas virtudes teologais. Então, quando o professor Felipe Onério ou o professor Sérgio dizem isso, eles estão cobertos de razão. A fortaleza é um dom do Espírito, enquanto capacidade que nós temos, doadas por Deus, de, através do esforço, adquirir a virtude. Olha, não existe o dom do Espírito da fortaleza para o cachorro. Logo, o cachorro também não tem a capacidade de adquirir a virtude da fortaleza. Há aqui uma confusão que a gente não pode cair entre a aquisição de uma virtude e a capacidade de se ter a virtude. É pré-requisito para adquirir a virtude ter a capacidade de adquiri-la. Eu não sei se eu fui claro. Então, é um dom do Espírito Santo enquanto capacidade de se ter a virtude. E eu adquiro a virtude através do meu esforço habitual. Por isso, virtude cardial. De novo, cardial é um eixo. É o esforço do homem. O homem é um ser ereto, é um eixo. Pelo esforço do homem, o homem recolhe as coisas de baixo e transforma em frutos. Aliás, é por isso que a árvore também é um símbolo do ser humano. Recolhe ali as coisas de baixo e transforma em coisas boas. O homem realiza esse exercício de pontífice quando, através do seu esforço, ele consegue frutificar as virtudes cardeais. Agora, isso só é possível porque Deus nos constituiu dessa forma, como cardeais. Tá claro ou não? Não, entendi. Deu uma iluminada aqui. Tiver mais uma pergunta? Acho que a Marielle está com a cara de pergunta ali, o Frank. Tá, não? São alunos muito aplicados, hein? Muito boa a didática. Muito bom mesmo, parabéns. Mas obrigado. eu tô sem nenhuma pergunta, mas eu gostei bastante da aula. Ótimo. Foi esclarecedora. Que bom. Obrigado. Fico agradecido. Não, clareou bastante mesmo, professor. Acho que... que ótimo. Também. E cumpriu todos os pedidos aí que o professor Sérgio tinha feito em teu nome também. E algumas coisas, ele durante a tua fala, a gente percebeu, não sei se os outros também viram, né? Algumas falas que ele falava, olha, o professor Valério vai falar isso, né? E eu vi realmente... Fez a relação. Deu para... acho que sem a aula dele, a gente não teria tido tanta clareza aqui. Acho que usou bem mesmo. Perfeito. É como se ele apresentasse a arquitetura da alma humana e eu fosse preenchendo essa arquitetura com as virtudes. É isso mesmo. Nesse sentido, pode ter funcionado. Não, é isso mesmo. Fala, Gil. Oi, gente. Oi, tá com a bermuda. Olá. A gente está aqui maravilhado, né, com tudo. E a gente tem que ouvir de novo depois da formação, anotar, fazer um organograma, ligar. E a Camila falou, a gente vai ter que anotar nas cartolinas e colocar na parede. Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso. Já é um exercício da memorização. Já. O Gianzinho está aqui, 37 dias, participando também. Beleza, que maravilha. Tem mais a Fernanda e mais o Frank, estão com o bebezinho também, a Jade também. Tá cheio de bebezinho no grupo escutando a sua formação ao mesmo tempo, viu? O pessoal tá puxando um dobrado aí. Que maravilha.
Aqui é Tá vendo? Não maravilhoso, foge dos né? Agora obstáculos. depois de Ó. 2 horas, né? Mas, né? Já Eu nem vi, cara. Acho que eu me alonguei no tempo aí, nem vi o tempo. Nem vi a hora. Acho que Cadê? Que é um nome bom já ali para a pergunta, Fabiana ali. É só é que eu me perdi aqui na hora que eu estava anotando sobre Sim. os 4 passos para adquirir as virtudes. Eu anotei mortificação, amor a Deus, exame de consciência e faltou um. Vamos ver na colinha, porque eu não memorizei. É só para a gente usar as palavras corretas, né? Sim. É vencer nas coisas pequenas. Vencer nas lutas diárias, que são pequenas. Né? Uhum. Também é muito importante para a aquisição. Porque, por vezes, a gente acha que a aquisição das virtudes são simbolizadas por feitos grandiosos. E, às vezes, a gente não consegue resolver nem nossos pequenos problemas. E aí, se a gente não consegue resolver os pequenos problemas, a gente não vai adquirir as virtudes. Não vai acontecer, não vai rolar, né? Então, resolver os pequenos problemas também é um hábito necessário para a aquisição das virtudes. Ok? Bom, gente, uma última chamada aí, se alguém tem mais alguma pergunta. Agradecer aqui, então, ao professor Varela pela dedicação. Eu estava falando com o pessoal hoje ali no grupo, né? Que a gente sabe que o professor, sempre quando apresenta assim, uma aula, ele dedica, né, aquele tempo a essa apresentação e fazer toda essa construção, né? Ter nessa mente esses construtos todos formados, ele vai poder apresentar, assim, realmente muito trabalho, né? Quem é professor sabe, né? E dedicar esse tempo aqui. Então, o mais que a gente pode agradecer com a nossa presença e nosso aprendizado também. Aliás, Fabiano, aproveitando a sua fala, vale um conselho a todos. A melhor maneira da gente compreender um assunto e contemplar o assunto é ensinando. Isso é uma pedagogia muito comum dentro da tradição da igreja, que é a pedagogia de Hugo de São Vito. Ele diz que nós devemos aprender ensinando. Porque quando nós verbalizamos um conhecimento, a gente dá forma ao conhecimento. O conhecimento ele passa a existir de maneira substancial. O verbo ele é o poder da inteligência. Não é à toa que Deus é sinalizado como verbo e nós também verbalizamos aquilo que aprendemos. Então, esse ato de verbalizar é, ao mesmo tempo, um ato de aprender. É muito importante. Aliás, é por isso também que existe o sacramento da confissão. Você verbaliza as suas más ações para que as suas más ações tomem forma e aumente a sua consciência sobre os seus próprios erros. E ali já se inicia um processo de limpeza da própria alma. Né? Então, quando alguém fala assim, para que eu tenho que confessar os pecados? Olha, é para isso, para verbalizá-los, para dar forma a eles, para você percebê-los. Né? Então, um conselho que eu dou é isso. A gente tentar, com essa formação também, nos especializarmos em dar aulas. Mas eu não sou professor. Olha, chegou a hora de nos tornarmos professores. Não vai ter como fugir desse sacrifício. Todos nós, né? É isso. É isso mesmo. Deixa eu fechar a gravação aqui.